Sintam-se todos, meus irmãos, abraçados. E eu agradeço a divina providência e a bondade desta casa, que me permite vir aqui com uma certa frequência e é uma alegria. Eu estou pensando, e no meu pensamento a primeira coisa que a gente diz é que quando Cristo veio pela segunda vez à Terra, como Espírito encarnado, ele sabia perfeitamente que a totalidade dos seus ensinamentos não seriam entendidos. Além disto, o nosso Divino Mestre, Jesus, o Espírito mais evoluído que já veio à Terra, sabia igualmente que os seus ensinamentos iriam ser esquecidos pelas humanidades, que iriam surgir após a sua trajetória terrena. Por esse motivo, então, nosso Divino Mestre, ele praticamente fez uma súplica a Deus. E foi atendido na sua súplica, porque dirigindo-se aos seus discípulos, a intenção de Cristo era de que os discípulos propagassem os seus ensinamentos, para que a humanidade pudesse iniciar ali, de maneira mais célere, a sua trajetória evolutiva em direção a Deus. E então ele percebeu que os discípulos estavam apreensivos e se expressou nos seguintes termos: se me amai, guardai os meus mandamentos. E eu rogo ao Pai para que ele vos envie um outro Consolador, o Consolador prometido, que o mundo não pode ver. Mas quanto a vós, e ele referia-se aos seus discípulos, vê-lo-eis porque ele já está em vós. O Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos fará recordar tudo quanto vos tenho dito. E também vos ensinará muitas outras coisas. Percebamos então nesta profecia a perfeita noção que Cristo tinha na sua forma muito evoluída, que a humanidade daquele tempo ainda não estava preparada para receber a verdade inteira. E ele foi plenamente atendido na súplica que fez a Deus, quando se concretizou na terra a doutrina do Consolador prometido, que vem a ser a nossa doutrina espírita. Mas acontece que, com todo o nosso respeito a todas as crenças religiosas, é preciso que eu diga que todos nós espíritas deveríamos ter um profundo respeito com todas as crenças religiosas, porque elas contribuem, embora exista o equívoco interpretativo, e por esse motivo tem tantas religiões e cada uma pensa diferente. Mas o fato é que elas trazem ensinamentos que estão contribuindo para a educação espiritual dos homens, que não aceitam outras verdades a não ser aquela crença na qual eles estão inseridos. E, de certa forma, então, nós espíritas respeitamos todas as crenças religiosas centradas em Deus e que procuram seguir os ensinamentos de Jesus. Então, nós temos esse respeito. Mas a verdade é uma só. Nos conflitos de interpretação, as religiões cristãs, especialmente no passado, o catolicismo, teve muitos equívocos interpretativos. E por esse motivo chegaram ao ponto, quando o cristianismo era comandado pelos poderes de Roma, ela tornou-se então
naquele tempo, católicos, apostólicos, romanos. E até mesmo, vocês sabem, através da história, o trabalho que passaram os primeiros cristãos, que foram sacrificados após torturas, as quais divertia muito a população romana daquela época. Mas tudo isso faz parte, eu diria, do plano divino, que ainda está em processo de evolução. Mas acontece que na Idade Média, ou melhor, lá no século XIX, surgiu na Terra, ao serviço, eu diria, da divina providência, espíritos intelectualizados, que praticamente tinham uma capacidade pensante muito alta. E eles, então, induziram com os seus pensamentos, com as suas opiniões, a interpretação que estavam, induziu a uma transformação da interpretação que estavam dando equivocadas. E levaram as pessoas que já estavam num grau evolutivo um tanto quanto mais alto, a perceberem a inteligência das colocações desses intelectuais. Por esse motivo, então, quando começaram a usar a inteligência de maneira culta e dissidente dos dogmas que eram pregados pela religião da época, eles praticamente abriram um espaço para a inteligência daquelas pessoas que não se conformavam com os ensinamentos dogmáticos que eram propiciados na época. Por exemplo, uma criança que não se batizasse na igreja ficava privada da visão de Deus por toda a eternidade. Outro exemplo é que quem estivesse em estado de pecado mortal, mesmo que tenha tido uma vida muitas vezes honesta durante o transcurso de uma existência toda, ele seria amaldiçoado pela igreja e condenado às penas infernais. Inclusive, existiam religiosos que muitas vezes conclamava os adeptos das crenças religiosas, da crença religiosa, a se felicitarem quando um familiar seu era condenado às penas do inferno. E que quanto maior fosse o sofrimento, melhor para esses familiares, que deveriam exultar. E esta pessoa, que foi uma autoridade da igreja, foi canonizado como santo, depois desta atitude. Então percebam, quando vieram os intelectuais, as pessoas começaram a se contrapor contra estes conceitos. Naquele tempo existia, por exemplo, a teoria de Ptolomeu. Ptolomeu acreditava, era um pensador da época, que a Terra era o centro do universo. E hoje a gente sabe que não é assim, mas os intelectuais que pensavam diferente sofreram as consequências e foram perseguidos pela igreja, porque a Terra era o centro do universo e os adeptos da crença religiosa da época, eles praticamente sentiam-se os representantes de Deus. Até mesmo no ano de 1500, um pouco antes, quando os portugueses vieram ao Brasil pela primeira vez e os espanhóis chegaram na outra ponta do continente, o Papa da época dividiu o mundo em duas metades. Uma metade pertenceria aos espanhóis e a outra metade pertenceria aos portugueses, porque eles eram os representantes de Deus. Percebam bem, então, existiram muitos equívocos. E o intelectualismo que veio à Terra, nesse período que nós chamamos de iluminista, precisava proporcionar pontos de referência para as pessoas que estavam querendo galgar um degrau a mais na sua trajetória evolutiva. E foi o que aconteceu. Então, a humanidade estava, porque não concordava com os ensinamentos arcaicos que eram proporcionados no passado, eles praticamente estavam no vazio, não sabiam o que fazer da sua vida e tinham uma tendência muito grande a aceitar as ideias do materialismo. Essa ideia do materialismo
prega que nós temos uma única existência e quando a vida terminasse, aquilo que nós tínhamos em termos de espírito seria dissolvido, praticamente. Então, eles começaram a ter uma existência muito egoística. O materialismo nos conduz a uma vida de egoísmo, onde a nossa consideração para com os nossos semelhantes fica praticamente zerado. E foi então que veio a consolidação da doutrina do Consolador Prometido através dos fenômenos de manifestação física. Mas, no passado, existiram estudiosos, por exemplo, nos institutos de metapsíquica, eles estudavam aqueles fenômenos que não faziam parte da vida de cada um e começaram a constatar que, muitas vezes, os fenômenos acontecidos, principalmente depois de 1848, não eram fruto do acaso e nem eram provocados pelos circunstantes que estavam presentes nos eventos que aconteciam. Por exemplo, existiu um personagem chamado Slade, que sentado numa cadeira entrava em atitude de concentração e os demais estavam presenciando e de repente a cadeira começava a flutuar no espaço e ele sentado na cadeira. Depois, lentamente, voltava à posição primitiva. Mas isso não é o mais evidente. O importante é que perceberam que as pessoas, quando se aproximavam do momento da desencarnação, eles praticamente começaram a ver a figura dos familiares. E foi existindo um processo evolutivo. Alguém que fez o estudo sobre isso se chama Ernesto Bozano. Talvez a casa tenha até aqui o livro que foi redigido por Ernesto Bozano, em que ele fez as anotações de todos os dados e que fez a coleta dos institutos de metapsíquica, porque naquele tempo, quando o homem tinha necessidade de comprovar que além da vida existia a vida, a continuidade, e tinham os registros, e ele fez então uma compilação e constituiu o livro, que hoje existe. Mas não ficaram aí só. Alguns familiares, por causa das medidas postas em prática pela divina providência, vieram nas famílias com a função de terem a mediunidade clarividente. E estas pessoas começaram então a perceber não só aquilo que relatava o paciente antes da morte, mas também elas viam os personagens descritos por essas pessoas que estavam em estado final de desencarnação. Por quê? Porque a humanidade tinha que ter referenciais concretos que hoje para nós não importa mais tanto. Mas o fato é que naquele tempo eram necessários estes fenômenos. Aqueles que estudam a doutrina espírita de maneira sistemática, como as casas muitas vezes nos cursos estabelecem, estão sabendo que as irmãs Fox foram protagonistas mediúnicas que viabilizaram os fenômenos de manifestação física de pancadas, até que estes fatos chegaram porque eles eclodiram não somente em Hydesville, no condado de Rochester, lá em Estados Unidos. Não foi só lá, também no planeta inteiro começaram a acontecer. Eram providências da espiritualidade para comprovar aos homens que além da vida existia a vida. Então eles, por exemplo, pegavam uma folha de papel, dobravam, botavam dentro de uma tábua que era feita de rocha, era chamada de rosna. Eu ainda treinei as primeiras letras nesta tábua, que era empregada nas escolas no passado. E aí ouvia-se o ruído da escrita, porque dentro das duas tábuas fechadas tinha uma caneta de pedra. E ouvia-se o barulho da caneta, e quando abriam a tábua,
ou abriam a tábua na qual existia um lápis, tinham mensagens escritas. Aí Kardec começou a perceber, nestes movimentos de manifestação física, a presença de uma inteligência. E então ele, como pedagogo e pessoa de grande estudo, uma grande cultura na sua época, que falava 8 idiomas e que era muito respeitado pela sociedade francesa, ele resolveu estudar esta fenomenologia. Porque ele chegou à conclusão seguinte: uma mesa não pode produzir efeitos inteligentes. E se produz esses efeitos inteligentes, então é porque existe uma inteligência. E ali então começou o estudo de Kardec. Mas o importante, porque nós temos só 15 minutos ainda pela frente, nas nossas considerações, é que eu diga que estes estudos foram progredindo cada vez mais e a divina providência estabeleceu as condições para que naquela época profusamente pudessem acontecer estes fenômenos de manifestação física como meio de comprovação de que quando nós morríamos, algo de nós permanecia vivo, que é hoje, do nosso conhecimento, a nossa alma, o nosso espírito com o seu corpo espiritual. Porque a doutrina espírita ela é rica de informações. É um acervo cultural imenso, onde, possivelmente, se fôssemos querer compreender tudo, nós levaríamos uma vida inteira e não chegaríamos a entender tudo. Porque, na verdade, estes eventos todos que a gente descreveu precisavam ter acontecido. Mas acontece que eu vou citar, e possivelmente já citei aqui para vocês. Porque, na verdade, a doutrina apresenta 3 aspectos. Um aspecto científico, onde pelo método, pela metodologia científica, se faz os estudos, as análises e até mesmo experimentações. Tem o aspecto religioso, que é originado a partir dos ensinamentos de Cristo, quando nós interiorizamos em nós esses ensinamentos, e que transformam a nossa vida. Daí o fato de todo espírita estudioso primar pela postura de religiosidade. Mas existe também o aspecto filosófico, porque Cristo disse que iria enviar o Consolador prometido, que se identificou como Espírito de verdade. E, na verdade, se nós interpretarmos agora, a gente sabe que Cristo era o Espírito de verdade. E ele presidiu a espiritualidade naquela época, tanto a nível terreno, que nasceram com a mediunidade como missão para registrar os fatos, como também no plano espiritual, as demais entidades espirituais, sob o comando de Cristo, deram suas orientações todas e que Kardec, de forma sistematizada, organizou na forma de 5 livros, chamado Pentateuco da Doutrina Espírita. Então, o que aconteceu é que a divina providência criou os meios para que naquela época pudesse vir ao mundo pessoas que tinham grande mediunidade. Porque a mediunidade é um atributo, meus irmãos, do espírito. Hoje nós sabemos que inclusive é um atributo também do sistema nervoso das pessoas que protagonizam aquelas manifestações. Hoje está um fato praticamente comprovado de que existem certas substâncias em pequena quantidade que desempenham, embasando-nos nos dizeres de Divaldo Pereira Franco, que desempenham a função de uma antena e que nos pode manter ligados com a espiritualidade. Então, a glândula que desempenha esta função de antena é chamada de glândula pineal, existente na parte mais posterior do nosso cérebro, semelhante a um diminuto pinhão. Daí o nome de glândula pineal. Então, o sistema nervoso está envolvido nas percepções extrasensoriais que muitas pessoas conseguem ter.
Assim como teve, por exemplo, o nosso saudoso e grande irmão, muito evoluído, que veio à Terra, que foi o nosso irmão, Francisco Cândido Xavier, que é o patrono da casa. Também é preciso que nós entendamos, meus irmãos, que na doutrina espírita as pessoas pedem provas. E quando pedem estas provas, surge um grande pensador, que é chamado de William Crookes, e que redigiu, inclusive, um livro que talvez a casa tenha, e que traz por título Fatos Espíritas. Ele mesmo é o autor deste livro. E ele cita, então, diversos fenômenos, além de todas essas coisas às quais a gente se referiu agora, mas ele teve a oportunidade de se encontrar, porque bateu na porta de sua casa, aparentemente por acaso, uma menina de 16 ou 17 anos chamada Florence Koch. E esta menina, onde ela ia, aconteciam fenômenos de manifestação física. E naquele tempo tinha duas formas de analisar esses fatos. Um era dos mais evoluídos acharem que eram fenômenos espirituais. E os outros que não acreditavam achavam que a pessoa tinha que ver, muitas vezes, com as forças malignas. E o demônio, a figura imaginária do demônio, porque ele não existe, a gente sabe, era tomado muito como referência. Então a menina começou a ser discriminada e ela foi pedir socorro nessa casa. E casualmente era William Crookes, que montou equipamentos, e inclusive a lâmpada de raios catódicos, que serviram como referência para posteriormente acontecer a invenção do aparelho que demonstrou a existência das radiações que emitiam-se do fluxo de elétron do polo negativo para o positivo. E chamou-se de raios Röntgen. E este Röntgen, em homenagem a ele foi dado esse nome, mas posteriormente foi chamado de raios X, hoje altamente empregado nos hospitais para diagnóstico e outros propósitos também. Então percebam, esse foi o grande pensador e cientista que pertenceu à Academia de Ciências de Londres. E ele então empregou na sua competência, conduzindo os eventos todos, o método científico. E foi conseguido através dos préstimos mediúnicos desta entidade chamada Florence, ou melhor, chamada Katia King, usando os préstimos da médium chamada Florence Koch, ela materializou-se. No começo, a imagem era fugidia, até o dia em que tornou-se plenamente materializada ao ponto de poder ser fotografada, e nas obras existem atualmente até fotografias que foram feitas naquele tempo. A Katia King conviveu com as pessoas, e eram várias que iam num salão para presenciar esse fenômeno, e duraram essas experiências 3 anos consecutivos. Portanto, uma das exigências científicas que faziam naquela época para comprovar que além da vida, a vida existe sempre, ela carecia de comprovações, e no método científico exigiam que as experiências fossem repetidas tantas vezes quantas fossem necessárias, até que aqueles que duvidassem e quisessem ver para crer se tornassem convencidos dessa verdade. Então, este trabalho existiu. Só que tem um detalhe, meus irmãos, que eu preciso dizer para vocês agora nesse finzinho. Quando uma pessoa tem esse tipo de mediunidade, significa que as substâncias saem do corpo do médium. E cada um dos circunstantes presentes naquela época também forneciam um pouco de energia de seus corpos. E nestes termos aconteciam os fenômenos de materialização. Então percebam, quando agora quiséssemos ter um fenômeno desses, e eles ainda acontecem, lá no Lar Frei Luís, no Rio de Janeiro,
numa cidade, eu não sei exatamente o endereço, em Boiúna. Boiúna é a localidade. E estes fenômenos lá ainda acontecem. Luiz Rocha Lima escreveu todos os eventos que aconteciam e que ainda acontecem. Então, os fenômenos de materialização ainda podem acontecer, só que na utilização. Porque era o tecido conjuntivo da médium que era usado, eram necessárias uma série de providências para evitar que no retorno desse tecido conjuntivo da médium, que se desmaterializava e transformava-se em ectoplasma, que foi inclusive fotografado, era preciso muito cuidado para que a saúde da mesma não fosse prejudicada. Então, no momento em que a humanidade tinha subsídios, inclusive científicos, para se convencer desta verdade, os fenômenos diminuíram, mas ainda acontecem. E as curas que acontecem aqui na casa, o socorro espiritual que se verifica aqui nesta casa e também nas demais casas, nada mais vem a ser do que uma modalidade de energia fornecida pelos circunstantes presentes na casa e também, principalmente, os médiuns que trabalham na casa. E esta mescla é feita com os fluidos da espiritualidade e os mentores, então, atribuem configuram a esta mescla as propriedades terapêuticas. E dentro de uma dinâmica, que eu prefiro dizer que foge ainda da nossa capacidade de entendimento, muitas vezes milagres, aparentemente milagres, acontecem porque não existe outra postura do espírito. O espírita não acredita em milagres. Acredita sim que nós estamos ainda em evolução e num dia compreenderemos a entender a fenomenologia toda que acontece não só nas casas espíritas, mas também em outras crenças religiosas, quando pede ajuda em nome do Divino Mestre Jesus. Porque a espiritualidade não vai dar privilégio só a nós, trabalhadores da doutrina do Consolador prometido. Eles concedem a sua ajuda a todos que pedem ajuda divina em nome de Jesus. Mas o fato é que assim, dentro desta dinâmica, então, acontece essa forma de socorro. Ou seja, é a mesma dinâmica que nós consideramos até agora. É a energia fornecida pelos circunstantes que estão presentes. E a energia da espiritualidade e as propriedades terapêuticas são consubstanciadas por eles. Vejam só, os mentores espirituais conseguem retirar do reino vegetal essências que são utilizadas na mescla e no preparo desses fluidos. Conseguem retirar também do reino mineral princípios ativos. E com isto tudo eles configuram as propriedades necessárias, porque em termos de fluido, meus irmãos, aqueles que estão na casa e dedicam-se ao estudo, sabem que os mentores espirituais comandam a dinâmica de utilização desses fluidos com o seu poder pensante. Então, quando eles pensam no bem e a pessoa é bem intencionada e receptiva e tem merecimentos, a pessoa recebe a sua ajuda. Vejam só, então, nestas explicações não existe nada de miraculoso, porque é chamado de milagre aquilo que que contraria as leis científicas, e isso aí não contraria as leis da ciência. Porque William Crookes pediu um pedaço de vestido da Katia King após o 3º ano e levou para o laboratório. E constatou que as substâncias componentes daquele vestido eram o tecido conjuntivo do corpo da médium. Fato comprovado. Então ele deu para o mundo científico a informação e é claro que arranjou com esta postura a antipatia da igreja, que considerava os espíritas como sendo farsantes, e de toda a ciência acadêmica, porque muitas vezes os cientistas têm a vaidade de pensarem que só eles sabem tudo e aquilo que eles não conseguem entender, eles catalogam como sendo uma coisa mentirosa. Então percebam, meus irmãos, nós precisamos entender que após a morte, nós recuperamos a nossa capacidade espiritual
para despertarmos a nossa consciência na outra dimensão da vida. Nós, espíritos, somos inteligências puras. E essas inteligências puras, que é cada um de nós, ela tem um corpo espiritual, feito a partir do fluido cósmico universal, estudado na Gênese. Só que este fluido cósmico universal, ele tem duas características. Uma, no plano espiritual, o corpo espiritual consegue ter contato. E no plano material, ele é o veículo intermediário pelo qual a alma consegue, ou melhor, o espírito consegue, exercitando as suas faculdades, desenvolver a sua inteligência. Vejam só, tudo isso aí comporta uma certa profundidade em termos interpretativos. Mas eu espero que tenha atingido este objetivo, que é mostrar para vocês que após a morte a gente começa a perceber, principalmente às vezes, nem sempre, a presença dos familiares que já foram para o outro lado da vida. E que estes familiares, por médiuns, que faziam parte dos grupos onde isso ocorria, tinham a oportunidade de ver estes personagens que já haviam partido para a dimensão espiritual. E posteriormente esse cientista, membro da Academia de Londres de Ciências, fez esta interpretação e comprovou experimentalmente, empregando o método científico, que era verdadeira a continuidade da vida na outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Tem tanta coisa linda para a gente dizer. Mas eu espero que com isto nós tenhamos atingido hoje este objetivo, pelo menos para vocês pensarem, né? E depois se esforçarem para procurarem ampliar esses conhecimentos, consultando os livros que fazem parte do acervo cultural da biblioteca aqui da casa, que eu sei que é grande. Tem bastante livros. É só vocês procurarem e estudarem, porque tem, para finalizar, temos que lembrar, Cristo disse aos seus discípulos para que eles transmitissem: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E sem estudo nós não temos como conhecer as verdades. E desmanchamos ao mesmo tempo a nossa fragilidade que induziu as humanidades que nos antecederam a aceitar as crendices do passado, de muitas religiões politeístas. E alguns até eram incinerados. Eu vou citar agora, no finzinho. Giordano Bruno era um religioso. E ele concebeu que o universo era infinito. E na concepção que ele fez a respeito do infinito, em termos de espaço, e Deus na eternidade presente nesse infinito todo, ele foi condenado. Em primeiro lugar, foi torturado. E depois de torturado, foi incinerado numa fogueira santa. Porque eles acreditavam naquela época, inclusive o povo era conduzido para ter essa crença, que quando a pessoa pensava assim, ela estava endemoniada. E aí, após a queima, ela se tornava liberta. Aí iria ser amparada pelo Deus misericordioso, que condenava ao fogo eterno. Mas que barbaridade. Mas, meus irmãos, é isso aí, nós vamos nos libertando passo a passo através do conhecimento de causa e do estudo. Entendam, quem tem muita fé consegue acionar no seu corpo os mecanismos naturais e tornam-se receptivas às benécias que a espiritualidade nos pode conceder. Por esse motivo, vamos entrar em atitude de prece nesse finzinho. Fiquem bem confortáveis em vossos bancos. Respirem com tranquilidade, meus irmãos. E antes, escutem o que eu vou dizer. Projeção mental é projeção de pensamento, e pensamento é energia. Essa energia já foi fotografada diversas vezes. E vocês são centros geradores de energia pensantes nesta hora. Portanto, procurem imaginar a presença de Cristo aqui nessa sala. Um Cristo com vestimenta branca,
resplandecente, para em seu nome suplicarmos aos espíritos da equipe de trabalho da nossa casa que propiciem aquele socorro do qual nós estamos necessitados e que possam, neste socorro, tornar-nos receptivos a esses eflúvios benéficos que vocês já prepararam, mentores espirituais amigos, e que começa a percorrer nosso organismo inteiro, penetrando pelos nossos centros vitais, que se acham relacionados com todas as células do nosso corpo. E assim, onde só vocês conseguem chegar, amigos espirituais, sabemos que podemos ser socorridos. E é a súplica que formulamos nesta hora, para que nossas necessidades físicas, espirituais, possam ser alvo do vosso socorro e do vosso amor. Ajudai-nos, espíritos amigos, especialmente para que as bênçãos fluídicas aconteçam em nosso sistema nervoso central, para que possamos ter a revitalização dos nossos órgãos cerebrais, para conseguirmos entender cada vez mais a luz resplandecente e a luminosidade dos ensinamentos que Jesus deixou para nós, a fim de que possamos nos autotransformar na sequência de nossas vidas e assim aprimorarmos o nosso ser, para que possamos ter uma frequência vibratória plenamente em harmonia com as vibrações vossas, que são vibrações de amor, de paz e de socorro. Queremos também pedir pelos irmãos espirituais que vieram em busca de socorro e que muito numerosamente se fazem presentes, que os eflúvios projetados por vós, amigos espirituais, possam envolver a todos e consolidar aquele socorro do qual cada um tem necessidade, a fim de que possam ser enviados para a colônia espiritual Maria de Nazaré, que é o nome da colônia existente aqui no Rio Grande do Sul, e que nesta colônia todos possam ser alvo do amor e do socorro. Mas também que nas regiões umbralinas as emanações de luz dessa casa possam atingir todas as almas empedernidas muitas vezes na prática do mal, mas que já estão cansados de tanto sofrer e querem fazer o retorno ao bom caminho, para, inseridos nos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, consigam reparar suas faltas, aprendam a amar a si mesmos, amar aos seus inimigos e, pela prática do amor, conseguirem a redenção para seus pecados. Pois sabemos, amigos espirituais, que na doutrina nós acreditamos de maneira absoluta que Deus ama a todos nós, nos perdoa sempre e nos enseja as oportunidades para que possamos, na redenção e reparação de nossas faltas, restaurarmos a normalidade e a saúde do ser espiritual que é cada um de nós. Que as equipes espirituais dessa casa visitem os hospitais, as prisões e esta sociedade onde tanta pornografia, tanta transgressão contra as leis divinas, vícios tóxicos entorpecentes, acontece como prática no uso destas pessoas que estão estragando a saúde do seu corpo e prejudicando a saúde, porque as lesões praticadas contra as leis divinas ficam registradas no nosso ser espiritual, até que possamos num dia
muitas vezes pelo percurso do sofrimento, resolvermos curar nossas doenças espirituais, nesta terra ou nas outras moradas da casa do Pai. Obrigado, irmão Chico Xavier, pois sabemos que Tu tem conhecimento das nossas existências, porque Tu está presente sempre em nossas preces. Obrigado, irmãos espirituais da sua equipe. Obrigado, Jesus. Obrigado, amado Pai Celestial. E assim, em Teu nome, Divino Mestre, pedimos a permissão para concluirmos esta etapa dos trabalhos, a fim de que as demais atividades possam ter a sua sequência. Obrigado, Jesus, e que assim seja.